Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa bela vitória do Corinthians e com ótimos testes de Fernando Lázaro, hein? Os jovens aproveitaram a chance, o Fausto Vera jogou muito e o Yuri Alberto decidiu mais uma vez. E tem muito a falar sobre o Renato Augusto, sobre as entradas de alguns jogadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O jogo até começou mais complicado do que se imaginava. O Santo André montou uma estratégia para não apenas se defender, mas quando era atacado tinha 10 jogadores atrás da linha da bola e mesmo assim tentou equilibrar em posse de bola no começo do jogo, buscando algumas opções, em que o Corinthians acabou tendo dificuldades em vários momentos para poder atacar. Tanto que o primeiro gol foi justamente do Santo André. Numa ligação direta, uma bola que vem lá da defesa, em que o Balbuena acaba falhando, né, na disputa de bola com o José Hugo, camisa 7 da equipe do Ramalhão. Ele toma a frente e desloca o goleiro Carlos Miguel. 3 foram os jogadores preservados. Aliás, havia uma expectativa do Corinthians preservar vários jogadores nesse jogo, porque já classificado contra uma equipe sem grandes aspirações. O Santo André nem mais conseguiria se classificar e também não seria rebaixado. Então, diante disso, o que valia esse jogo? Pontuação na classificação geral. Era importante vencer, mas mais do que isso, os tão esperados testes que a torcida queria que o Fernando Lázaro fizesse com os jovens do elenco, ou que rodasse um pouco mais o elenco, não podia ser feito antes. Não podiam ser feito antes, por quê? Porque você precisava dar sequência ao teu time titular, você precisava conquistar pontuações, resultados, consistência na tua equipe. Era justamente esse jogo em que o Corinthians poderia testar. E o Lázaro fez um trabalho primoroso nesse aspecto. Ele tirou da relação, da escalação, o Cássio, o Rony e o Adson, que tinham 2 cartões amarelos. A partir das quartas de final, os cartões são zerados. Mas caso eles tomassem um terceiro hoje, eles desfalcariam o time na rodada decisiva de quartas de final, na próxima semana, com o adversário ainda a ser conhecido, que será dentro do grupo do Corinthians, né? E aí o Lázaro encontrou alternativas, substitutos muito interessantes. Bom, o Carlos Miguel a gente já sabe que é um reserva imediato para o Cássio. Não teve culpa no gol e fez um jogo seguro mais uma vez. Até evitou um gol olímpico no começo do jogo. No lugar da sua dupla titular, Gil e Bruno Mendes, ele escalou o Balbuena, até para a gente ver um pouco mais desse Balbuena, que não começa bem o ano, e ele infelizmente confirmou negativamente que talvez não mereça mesmo uma renovação de contrato, já que o seu contrato termina agora na metade do ano. Mas o Caetano me impressionou. 23 anos, que voltou de empréstimo do Goiás, rodou bastante por vários clubes e que precisa ser mais utilizado. Me parece que se torna uma boa opção quando você não puder contar com um ou outro zagueiro da tua dupla titular. O Caetano, ele é um zagueiro canhoto, cabeça erguida, técnico, construtor e que foi muito seguro no jogo. Eu gostei demais do Caetano. Ele precisa ser mais utilizado? É claro que sim, mas o que a gente analisa, né? Postura, personalidade, jeito de jogar. Isso me impressionou do Caetano. Acho que aqui está um zagueiro que pode ser muito bem usado na sequência, não sei até não, né? Dependendo da performance, disputar a titularidade. Gostei demais. O Corinthians que perdeu, entre aspas, né, negociou o Robert Renan, que vai ser muito badalado no futebol europeu, seleção brasileira convocado agora, muito valorizado, então precisava de um outro reforço na defesa, né? Precisa ir ao mercado também, mas encontrou no elenco uma grande reposição. Gostei demais do Caetano. Aí no meio de campo, no lugar do Rony, o Fausto Vera jogou. E gente, o Fausto Vera foi o dono do meio-campo. O Fausto Vera é um jogador de outro nível, de outra turma, que não conseguia manter o mesmo nível por conta das lesões, né? Ele começou o ano meio machucado, voltou, sentiu aquela coisa toda. E o Rony fez assim, né? O Rony não era nem citado como uma opção antes da temporada começar. E de repente ele conquista a titularidade e faz uma baita dupla com o Juliano no meio. Méritos para o Rony, méritos para o Fernando Lázaro, que potencializou o Rony. Agora o Fausto Vera é titular, gente. Não tem como. Assim, o Rony estar sendo comparado e ter jogado na vaga do Fausto indica o tanto que o Rony estava jogando, ou está jogando. Mas o Fausto é outro nível de jogador. E que bom que seja assim.
Porque quando você tem um Fausto e o Rony jogando o que está jogando, pode entrar em algum momento, você não vai perder qualidade. Ou se você perder qualidade, você vai manter o nível, no mínimo. E o mesmo vale para o contrário, né? Se você começar com o Rony e você tem um Fausto no banco, que eu acho difícil que o Lázaro vai fazer, mas enfim, você tem ali boas opções. O Maicon hoje voltou a entrar bem também, acho que é um jogador que precisa ainda também performar mais, a gente sabe da qualidade dele, mas desde que ele voltou, ele não conseguiu entregar o mesmo nível de atuação. Ano passado chegou a ter um bom momento com o Duqueiroz ali na volância antes de machucar, mas o Maicon, se conseguisse livrar das lesões, ele é um cara que, mesmo sendo reserva, olha só, o Maicon reserva, pode ajudar muito, a temporada é muito longa, mais uma opção que ganha o Fernando Lázaro. O Juliano, cara, jogou muito de novo, como segundo homem, porque o Juliano é o avalista tático do sistema do Fernando Lázaro. Ele é um jogador que cumpre o seu papel defensivo, ele preenche os espaços, ele permite com que o Fausto Vera, inclusive, possa se soltar um pouco, né? E ele ainda, quando a bola chega no pé dele, sai com qualidade, porque ele tem capacidade na construção. Então, o Juliano é tudo isso. De novo, jogou bem. E aí, quando ele forma uma boa dupla com o Rony e forma uma boa dupla com o Fausto, você começa a entender que ele garante ali o sistema, que o sistema funciona muito em torno dele. Não é um jogador que aparece tanto, mas ele dita o ritmo do jogo, e do meio-campo especialmente. O Renato Augusto é sacanagem falar do Renato, né? O Renato saiu com 40 minutos e até aquele momento o time enfrentava dificuldades e quem conseguia clarear um pouco as coisas, porque é isso que o Renato faz, ele clareia os espaços, ele clareia o ambiente, ele clareia o time, é o Renato. O Renato, ele com a bola no pé faz coisas incríveis. E ele consegue um gol maravilhoso, inclusive, um gol espetacular, aproveitando um raro espaço deixado pelo Santo André, depois de ter aberto o placar, e aí sim, né, se sentou sobre o resultado, se defendeu, e estava difícil de entrar. E o Renato invertendo bola, tentando tocar para lá, tocar para cá, até que o Roger Guedes toca para ele na entrada da área, ele dá uma chapada na gaveta, coisa que poucos jogadores poderiam fazer. Só que aí, um erro do árbitro na origem, porque foi falta, gente, é muito claro que foi falta. Eu vi a falta acontecer e falei, para o jogo, porque se sai um gol aqui, você vai ter que voltar e anular o gol e dito e feito. Então assim, o Fagner comete a falta e o cara deixa seguir, apoiado no VAR, né, do tipo assim, se tiver um gol os caras vão me chamar. Marca a falta, foi falta, marca a falta. Mas é um pecado anular um gol dessa qualidade do Renato Augusto, né? Matheus Araújo, hein? Entrou na vaga do Adson e fez um excelente papel ali na função que o Adson exerce, apoiando muito o Renato Augusto e até se movimentando bem. Tanto que ele dá uma assistência no empate do Corinthians, no gol do Yuri Alberto, quando ele tá lá pelo lado esquerdo, recebe a bola do Roger Guedes, se livra da marcação e consegue dar um passinho, um passezinho pro Yuri Alberto, que precisa de uma chance, né? Precisa de uma chance clara, né? Uma chance em condições para que ele possa deixar o dele. Vejam como o artilheiro nato, ele às vezes passa por um período de jejum e tudo mais, e ele precisa de um gol para que a confiança retome. Foi assim contra o Santos, que era para ele ter marcado 2, né, porque um foi anulado, incorretamente na minha opinião, e agora marca mais 2 gols, decretando essa vitória do Corinthians. E aí agora ele tá solto, né? Ele de perna esquerda recebe essa bola, chuta no alto, um belíssimo gol do Yuri Alberto, empatando o jogo 1 minuto depois do Renato Augusto ter saído. E esse gol ele foi tão importante, porque ele devolve não só o time para o jogo, ele devolve o torcedor. É claro que a Fiel, que aliás, né, mais de 43 mil pessoas, impressionante, num sábado à noite, num jogo que teoricamente não valia nada. Incrível. A Fiel grita mais alto ainda quando o time toma um gol. Mas é claro que o estádio ali estava apreensivo com o que aconteceu com o Renato. O Renato sente o joelho, tenta seguir, não consegue e é substituído pelo Paulinho a 42 minutos. O jogo está tenso ali nesse aspecto, porque o Renato está saindo e você não sabe o nível da gravidade da lesão. E ali, 1 minuto depois, o Yuri Alberto iguala o placar e devolve o torcedor, devolve o time, devolve a tranquilidade, né? Ufa, temos todo o segundo tempo para conseguir uma vitória. Pausa sobre o Renato Augusto. O Fernando Lázaro já tranquilizou de que não foi nada demais, ele saiu apenas por uma precaução, sofreu um trauma, que foi uma pancada, tudo certo, tem alguns dias de recuperação. Joelho, a gente sempre, né, fica muito preocupado, mas eu tive essa impressão na hora, porque ele tenta seguir, né? Se fosse algo mais sério, dificilmente ele conseguiria. Ele até ficou um tempo caído no gramado, quando ele sofre a falta que o juiz não marcou. Na sequência tenta seguir, aí baixa o meião, pede a troca, e ali, claro, né? Por que a torcida fica apreensiva? Por que a gente fica? Porque não tem substituto para ele.
Não tem alguém que faça o que ele faz. E o Renato é muito importante para a sequência do ano, para os jogos mais decisivos. Mas está tudo bem com ele. Acho que essa é a grande notícia. Como é uma grande notícia o time ter suportado a ausência do Renato e ter conseguido a vitória sem ele. Acho que isso fica também do jogo. Busca o empate na sequência, consegue a reação e aí vem o segundo tempo com a entrada do Paulinho e consegue a virada. Mas o que fez o Paulinho para conseguir a virada do Corinthians? Bom, aí eu preciso dizer para vocês. O Paulinho entra no lugar do Renato Augusto. Com uma incumbência muito séria, muito forte, de ser o substituto do Renato no jogo. E se tem alguém no elenco do Corinthians que pode substituir o Renato, é justamente o Paulinho. Eu não vejo outro. Por tudo que ele já fez na carreira, pela representatividade que ele tem, pela importância que ele tem, pelo histórico que ele tem. Só tem o seguinte, o Paulinho está num outro estágio da carreira e está voltando depois de um longo tempo parado. Ele não conseguiu ser um cara intenso, dinâmico e participativo no meio, na função que ele entrou. O que o Paulinho fez? Fez o gol. Fez o gol da virada. E aí eu quero dizer para vocês que o Paulinho, por essa presença diária, que é algo que o Renato não tem, o Renato tem o gol também, especialmente nos arremates de fora da área. Mas quando você troca um pelo outro, você perde construção, criação, porque o Paulinho não consegue te entregar hoje o que o Renato te entrega, mas ao mesmo tempo você ganha um jogador mais próximo do gol. Esse elemento surpresa, essa capacidade que o Paulinho tem de aparecer como um centroavante para colocar a bola no fundo da rede. Eu quero dizer para vocês que o Paulinho pode se tornar um grande substituto para o Yuri Alberto, que não há no elenco. O Júnior Moraes não é esse cara, não há na base alguém que esteja pronto, e o Paulinho, se entrar, como já entrou, tá, nesse Campeonato Paulista, mais próximo do gol, ele pode contribuir mais. É uma avaliação inicial que eu tenho, olhando o Paulinho, especialmente nesse jogo, em que para mim estaria muito claro, ele está entrando no lugar do Renato. O que ele vai poder fazer para suprir a ausência do Renato? Ele não conseguiu suprir a ausência do Renato no que o Renato faz, mas ele tem o gol, ele tem a presença diária, ele consegue entregar porque é um jogador muito inteligente, muito técnico e que sabe fazer gol. Então vejam que o Lázaro tem alguns ajustes para fazer nesse aspecto. E por que o Corinthians não perdeu tanto saindo o Renato e entrando o Paulinho sem necessariamente o mesmo poder de criação? Porque aí o Juliano e o Fausto Vera jogaram demais. E o Fausto, inclusive, participa do terceiro gol, avançando, tabelando com o Yuri Alberto e o Yuri fazendo mais um gol, o terceiro. Então assim, você tem movimentos, você tem uma mecânica de jogo, você tem uma consistência e você tem um aspecto muito bem definido de jogadores titulares que estão entregando muito bem, e eu diria mais, até uns 13, 14 ou 15 titulares. E aí algumas carências que a gente precisa entender, e o Lázaro provavelmente está entendendo isso. Nesse jogo, ele conseguiu utilizar muitos reservas, ele conseguiu rodar muito bem o elenco, ele conseguiu no segundo tempo descansar jogadores como o Juliano e como o Yuri, porque já estava construindo o resultado e você tem uma semana ainda para o próximo jogo, mas esses caras estão vindo numa sequência muito grande. Descansa o Juliano, descansa o Yuri, Renato já saiu, Fagner descansa também, entra o Duqueiroz, que para mim hoje é o melhor reserva para o Fagner. São só 2 jogos, mas a gente já viu o Du fazendo essa função ano passado em outros tantos momentos. O melhor reserva para o Fagner é o Duqueiroz, não é o Rafael Ramos. O ruim disso é que o Du está indo na metade do ano para o Zenit. Então, o Du, que algumas vezes é contestado no meio-campo, como lateral, cumpre muito bem a função. Então, assim, você tem algumas carências na zaga, eu só vejo o Caetano. No ataque, vai chegar o Mantuan no meio do ano, vai chegar depois do Campeonato Paulista o Barleta, tá bom, começa a melhorar. Mas hoje, se você não tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, o Corinthians sofre. Como sofre sem o Renato. E hoje foi uma boa amostragem do como o time pode ganhar sem a ausência, né, ou com a ausência do seu principal jogador. Mas assim, o que o Lázaro fez hoje foi uma aula de aproveitamento do seu elenco, de experimentos que ele fez e ainda de superação de um resultado adverso que ele começa não só com um gol, mas com a lesão do seu principal atleta. Faltou o Pedrinho, né? Faltou falar do Pedrinho.
essa joia que todo mundo quer ver e que entrou com personalidade, fazendo uma grande jogada. A gente quer ver mais do Pedrinho, ele tem só 17 anos, mas que bom que o Lázaro colocou ele nesse jogo, porque ele até falou sobre isso na coletiva. Quando você descaracteriza muito o time e entra jogadores que você precisa observar, ele não consegue ter o mesmo nível de atuação porque ele não entra com jogadores que estão acostumados a jogar com o mesmo nível de entrosamento. Então você precisa manter uma base, uma espinha dorsal, uma estrutura tática para que a oportunidade seja melhor aproveitada. E é justamente o que aconteceu com o Caetano, com o Matheus Araújo e com o Pedrinho. Então assim, olha, o Lázaro tá de parabéns pelo jogo que ele fez. E você, gostou? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!